E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje temos mais um dia aqui no canal falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, sobre a situação de Vasco, Cruzeiro e Botafogo. E hoje vamos analisar se esses clubes conseguem voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, se eles permanecem na Série B ou se algum deles acaba caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E é óbvio que essa análise é em relação a pontos, desempenho dentro de campo, como foram as últimas partidas desses times e o que esperar do futuro de cada uma dessas equipes, o que elas vêm apresentando dentro de campo. Será que sobem? Será que descem? Ou será que permanecem? Então deixa o like aí embaixo, irmão, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Conto com seu apoio, fechou? Bom, galera, aqui analisando a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, vemos que temos aqui o Náutico na primeira colocação com 30 pontos, já praticamente a metade da pontuação que um time precisa para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Ali especula-se que 66 pontos do time já estaria garantido na próxima Série A, que vai subir com 100% de certeza. Então o Náutico já está com a situação bem encaminhada. E para você chegar a 66 pontos, fazendo a conta rápida, você precisa de 22 vitórias na competição, ou ali 20 vitórias, alguns empates, por aí, né? Mas precisa chegar aos 66 pontos. Náutico já tem 8 vitórias, tá bem próximo, até porque foram 15 rodadas até agora da Série B. Tem aí mais algumas rodadas, tem aí ainda mais da metade da competição para acontecer. Mas o Náutico nos últimos 5 jogos não tem ido tão bem, né? Apenas uma vitória, uma queda de produção bem clara. A gente vê aqui que as equipes que estão no G4, a que foi melhor nos últimos jogos foi o Avaí, cara. 3 vitórias e 2 empates. 26 pontos é a pontuação para entrar, e você tem aqui o CRB com 25 pontos, tem o Brusque com 24 pontos, tem o Sampaio Corrêa com 23 pontos, tem o Guarani com 23 pontos e tem o Botafogo com 22 pontos e o Vasco com 22 pontos a 4 pontos do G4. Não é uma distância tão grande, mas são vários times aqui entre eles e o G4, né, cara? E analisando os últimos jogos do Botafogo e do Vasco, o Botafogo vem de 3 vitórias consecutivas e teve 2 derrotas, né? Mas isso antes da entrada do técnico Anderson Moreira. Então você já dá pra ver uma mudança clara de postura na equipe do Botafogo. Desde que entrou o novo técnico, 3 vitórias seguidas e um time arrancando na Série B. Se o Botafogo vencer aí mais umas 2, 3 partidas, acredito que já entre no G4 da competição, cara. O Botafogo tem 6 vitórias, então, fazendo a conta rápida, o Botafogo precisaria ali de 14 vitórias para conseguir voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque já tem alguns pontos ali por conta de empate, né, galera? O Botafogo chegar aos 66 pontos precisaria basicamente disso. O Vasco também tem uma conta bem parecida, precisaria também de umas 14, 15 vitórias para voltar à Série A. Mas até o momento tem apenas 6, o que é um fator que pode até deixar os torcedores preocupados, né? Nos últimos 5 jogos, 3 empates, uma vitória apenas e uma derrota. Então é complicado. O time que empata muito na Série B é difícil, porque acaba ficando no meio da tabela como tá o Vasco. Então precisa começar a ter uma sequência de vitórias, tipo 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Isso, mano, é disso que Vasco e Botafogo precisam para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem mais como ficar perdendo pontos pelo caminho, deixar pontos pelo caminho. Precisa fazer ponto, precisa ganhar os seus jogos. Então, fazendo essa conta básica, Vasco e Botafogo precisam ali de umas 14 vitórias, 14, 13, 15 vitórias para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se conseguirem isso, vão voltar, cara. Não tem como não voltar, porque é a pontuação que faz o time voltar ali os 66 pontos. E aí, né, você tem a situação bem mais complicada lá embaixo, que é do Cruzeiro com apenas 13 pontos. Cruzeiro que anunciou aí o Vanderlei Luxemburgo como seu novo técnico. Pode ser um bom nome, pode ser um nome que chegue, organize a casa ali, coloque o Cruzeiro para fazer o feijão com arroz e o time consiga algumas vitórias. Mas 13 pontos, cara, em 15 jogos é menos de 1 ponto por jogo. Então a situação do Cruzeiro é muito difícil, apenas 2 vitórias. Vamos lá, o Cruzeiro precisa de 18 vitórias para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. É muito complicado, cara, é muito complicado. Hoje eu vejo a situação do Cruzeiro. Primeiro, o time tem que se estabilizar, não correr mais risco de cair para a Série C, para depois começar a pensar em voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque do jeito que tá, mano, olha aqui. Nos últimos 5 jogos do Cruzeiro, não venceu nenhum. 2 derrotas e 3 empates. A campanha é péssima, é horrorosa, cara. Tá a 3 pontos do último colocado, que é o Confiança.
E não é que o Cruzeiro tá competindo, sei lá, com times extremamente fortes, times super qualificados tecnicamente, não, cara. São equipes que têm suas dificuldades técnicas todas na Série B, mas o Cruzeiro era para ter um nível técnico superior a essas equipes, e não é isso que vem acontecendo dentro de campo. Então eu vejo o campeonato do Cruzeiro mais para permanecer. Até o momento, até agora, análise de momento, o Cruzeiro tem que jogar para permanecer. Pela grandeza do Cruzeiro, é difícil o torcedor ouvir isso. Pela grandeza do Cruzeiro, era pro time estar na Série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Vasco e o Botafogo. Então, hoje eu vejo os campeonatos de Vasco e Botafogo com possibilidade de subir, com almejar coisas melhores, até porque tem, assim, você pegar jogador por jogador, um dos melhores elencos da Série B, Vasco e Botafogo. Então, tem que subir, cara, tem que subir. Tem pontuação para subir, estão a 4 pontos do G4, precisam apenas parar de perder pontos bobos. Se pararem com isso, vão conseguir o acesso para a Série A do ano que vem. E um não acesso desses clubes, uma permanência da Série B seria horrorosa. Tem gente que fala, melhor ficar na Série B até organizar a casa. Não, cara. Na Série B você ganha menos dinheiro, você faz menos dinheiro, você consegue contratar jogadores. Você não consegue contratar lá bons jogadores, porque não é todo mundo que aceita jogar a Série B. O cara vai ter uma proposta da Série A, uma proposta da Série B. Obviamente ele vai preferir uma proposta da Série A, dependendo de qual seja o clube. Então é difícil, cara, é difícil. Os times precisam subir, precisam retornar, para aí sim pensar em se reestruturar cada vez mais financeiramente. Mas eles precisam do dinheiro que a TV paga para um time de Série A. Eles precisam estar ali almejando ir para a Libertadores da América, a Copa Sul-Americana, que são competições também que pagam uma boa grana, né? Mas é essa a situação de momento. Vasco e Botafogo podem subir. Tem ali, eu diria que 70% de chance de subir, porque a Série B é difícil, é complicada. Já o Cruzeiro tem que fazer um campeonato para permanecer e para fugir da Série C, pelo menos até esse exato momento. O Cruzeiro conseguiu uma arrancada de vitórias, pode sim pensar em voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas esse é o meu prognóstico, cara. Esses times precisam de 66 pontos para subir, 22 vitórias. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço à frente, com nós. Fui.